Amém, meus amados? Abra suas Bíblias aí, por favor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. E desses versos eu gostaria de tirar o tema nessa noite. Antes de pregar, porém, vai abrindo a sua Bíblia aí. Eu queria... o pastor Samuel vai trazer os avisos mais tarde, mas eu queria dizer que no próximo sábado agora, dia 26, não sei porque eu estou com 16, né? Dia 26, é isso? Dia 26 nós estaremos indo para São Paulo, vamos sair daqui mais precisamente em São Caetano, né? Umas 16 horas, estamos querendo sair daqui da igreja, porque se alguém quiser ir conosco, eu convido você a estar indo para lá. Nós vamos inaugurar a igreja de São Caetano. Os irmãos estão trabalhando, preparando a igreja lá. Seria muito importante que você fizesse esse compromisso comigo. Vamos como igreja aqui, para nós selarmos aí mais uma igreja Batista da Redenção, agora na cidade de São Caetano. É uma obra que tem iniciado esse ano, né? E todos o empenho, ofertas, que às vezes o irmão também contribui na casa de Deus, tem também servido para que essas igrejas também dêem início. É difícil você começar uma igreja. Nós temos um grupo ali de irmãos que estão trabalhando nessa obra, e agora isso vai se concretizar agora no próximo sábado. Então faça aí um compromisso de estar conosco ali, a tua igreja. Nós não somos só essa igreja aqui, nós temos várias igrejas onde Deus tem nos dado comando para nós plantarmos ou para nós aliançarmos. Então agora no próximo sábado, então um compromisso é em São Caetano, e é uma estratégia de Deus para esse ministério. Eu acredito que São Paulo vai ser uma porta de entrada para muitos outros estados e até fora do país. Eu sou um pouco ousado nas minhas ideias daquilo que Deus tem falado comigo, mas eu preciso, sério mesmo, que os irmãos estejam comigo. Nós não estamos brincando de igrejinha, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, e é por isso que Deus tem dado esse compromisso para nós. Não existe nenhum interesse a não ser outro a fazer com que esse evangelho ele se expanda. Muitos podem dizer, mas pastor, são tantas igrejas, tantos ministérios, mas Deus deu a cada um uma tarefa, e nós precisamos cumprir a nossa. Amém? Nós temos um talento para se cuidar, e nós precisamos cuidar. Não precisamos olhar para os outros, vamos olhar para aquilo que Deus deu para nós, e nós temos que trabalhar para isso. Amém? Mateus no capítulo 3, no seu versículo 1 a seguir, até o versículo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Eu quero falar hoje, nessa noite, sobre os valores de Deus. Amém? Eu costumo dizer o tema, para que tenha irmãos que gostam de marcar. Tem irmãos que até pedem o esboço da mensagem para guardar. Que bom que tem esse interesse. Que bom que a igreja não fica ouvindo por um ouvido e deixa embora, e vai embora e acaba deixando passar. E eu quero falar sobre os valores de Deus. Mas antes, é interessante, apareceu João Batista. Hoje nós falamos sobre o início, né, do ministério de Jesus, também no início do ministério de João Batista. Mas presta atenção, um profeta, Isaías, disse assim: voz do que clama no deserto. Eu fiquei pensando, será que nós somos uma voz que está clamando no deserto? Hoje em dia, com o avanço das redes sociais, a nossa voz pode ter até um alcance maior, se viralizar, se houver compartilhamento, se houver engajamento, né? Assim, a voz a palavra de hoje é essa. Se houver tudo isso, se o irmão compartilhar o culto, talvez essa voz chegue em mais algum lugar.
possa chegar a mais longe. Mas quando eu olho para isso, às vezes vem um desânimo de continuar pregando a palavra com tantas aberrações, com tantos ensinamentos falsos, promovidos por falsos mestres, por falsos profetas, por pessoas que se percebe que a única intenção é lacração, ou o tal do engajamento, e por fim a monetização. Hoje é comum as pessoas, porque as redes sociais também ganha-se muito dinheiro. Então as pessoas, quanto mais besterol falar, e às vezes isso viralizar, mais as pessoas vão querer fazer e se adaptar ao besterol. Mas isso é um perigo. A mensagem de hoje é apenas uma voz. Talvez uma voz que clama, assim como João Batista era uma voz que clamava no deserto. E o que ele clamava? Ele clamava contra as injustiças do reino de Deus. Ele chamava o povo da época a um arrependimento. Mas era apenas uma voz. Era apenas uma voz. Clamar no deserto parece clamar para ninguém. Imagine, eu vejo aquelas, eu fico vendo aquelas pessoas nas praças pregando, e às vezes você passa e fala assim, gente, para quem que essa pessoa está falando? E até eu fico incomodado, falo, para ninguém. Aí eu estava falando hoje de manhã, na nossa lição bíblica dominical, ô pastor, vamos fazer uma propagandinha aqui, né? Meu Deus, que escola abençoada, meus irmãos, não sei que você fica dormindo, babando no seu colchão lá, e a gente comendo um banquete aqui, é triste isso, a gente comendo um banquete aqui de manhã, sério, um banquete, quem veio aqui sabe o que eu estou falando, e nós estamos entrando numa série nova agora, de lições novas. Eu não sei o que você fica fazendo em casa, meu irmão, a gente fica comendo, se alimentando de coisas boas aqui, espiritualmente falando, tá, irmão? E também tem um café que os irmãos aí preparam com muito carinho. E tem irmão que nem dando café, nem fazendo massagem, nada. Você pode fazer massagem na costa, pode dar café, você sabe, irmão, vem, irmão, faz carinho, prepara um sermão, prepara uma lição. O pastor Marcelo está arrebentando na melhor fase do pastor Marcelo, e emagreceu para poder dar aula, tá ficando bonito, tá ficando legal, irmãos, demais. E aí? Ai, irmão, para, você é uma puxa-saco. Só que na aula ela não é assim não, na aula eles entregam. Amém. Mas eu estou falando tudo isso para, quem sabe, incentivar você a pegar sua família logo de manhã, vir para a igreja, tomar um café conosco, participar da escola bíblica, comer um manjar gostoso que está sendo preparado todos os domingos de manhã. Mas vamos lá, vou deixar o gostinho para você aqui. Aí nós falávamos assim, duro foi Jeremias, quando Deus disse a ele assim, você vai clamar, mas ninguém vai te ouvir. Tem lógica isso, irmãos? Deus chega para alguém, para um profeta, e fala assim, olha, você vai clamar, mas ninguém vai te ouvir. Tem lógica isso? A pergunta que se faz, por que clamar? Por que clamar se ninguém vai me ouvir? Ou clamar para ninguém? Por que pregar? Eu estava fazendo as contas, meu Deus, como o tempo passa. 23 anos esse ano aqui nessa igreja. Vai fazer 23 anos, ou está completando 23 anos, que nós clamamos nesse lugar. Ainda tem alguém ouvindo. Mas imagine Jeremias. Ninguém vai te ouvir. E quantos anos foi o ministério de Jeremias? Mais de 40 anos. Pregando para um povo que não o ouvia. Mas tem uma resposta. Antes que eu continue pregando sobre os valores de Deus. Porque muitos dirão naquele dia, eu não sabia
e Jeremias, eu espero estar presente nesse dia, outros homens de Deus que têm um compromisso com a palavra de Deus, Deus vai apresentar como testemunhas da sua justiça. É para isso que precisa ser pregado. Não vai ter como você falar assim, eu nunca ouvi isso. Aí Deus vai chamar assim, você de que igreja você era mesmo? Batista da Redenção. Igreja Batista da Redenção. Vou chamar o seu pastor aqui. Vem aqui, pastor Eliseu. Eu vou estar lá. Chegar tudo de branco. Pois não, Senhor. Você conhece aquele fulano ali? Sim. Frequentava as nossas reuniões. Não precisa falar mais nada para você, né, meu querido? Não precisa falar mais nada para você, né? Então, você sabe qual é o seu destino, sem precisar falar mais nada para você, né, meu irmão? Então, meu irmão, pega essa. Não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Então, pena que você vai ouvir. Era melhor não estar aqui. Mas espera aí, pastor, eu vou ouvir. Amém. Então esse é o seu lugar. Não endureça o seu coração quando o Espírito Santo falar com você. Amém? Porque muitas pessoas não serão tomadas por surpresas, não serão tomadas por nunca ninguém falou. Sim, sempre teve um Jeremias que pregou talvez para ninguém. Talvez ninguém deu valor à sua pregação. Mas eu de verdade, eu não tenho noção a quantas pessoas irão ouvir a minha voz. Mas tenho certeza que não serão muitas. Porque uma mensagem igual a essa não viraliza. Não dá engajamento. As pessoas preferem até esquecer quando saem daqui. Eu não sei quantas pessoas, mas quem sabe que nessa reunião seja o suficiente. A minha palavra, a palavra que Deus colocar no meu coração, para alcançar algum coração sedento por ouvir a voz de Deus. Você entrou aqui essa noite, você pode ouvir a palavra e ser uma voz. Pastor, uma voz para quem? Talvez uma voz para a sua própria família, uma voz para a sua igreja, para o meio em que você vive. Sabe o que Deus está procurando, irmãos? Deus está procurando uma voz que clame, seja no deserto. Você pode levantar sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma palavra de Jesus, ou uma palavra de João, que ele escreve lá na epístola de João, no capítulo 2, no versículo 15. Vamos ler alguns versículos para corroborar. O pastor gosta dessa palavra? Com a pregação dessa noite, que eu quero pregar sobre os valores de Deus. Olha o que dizem a epístola de João. Não é João 2,15. Ali está João, é primeiro João. Esse é o evangelho de João. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Só que o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pregar sobre os valores de Deus é ir totalmente na contramão daquilo que está sendo pregado nos dias de hoje. E é simples de entender isso, porque os valores de Deus são diferentes dos valores dos homens e dos valores do mundo. Você fala assim: nossa, a palavra de hoje ela foi dura, a palavra de hoje foi pesada. Não, a palavra de Deus ela é sempre a mesma.
Ela é a palavra de Deus. Está escrito isso há mais de 2000 anos. Não tem novidade aqui. São palavras que você está cansado de ouvir. Só que você não, às vezes você sente uma pancada, por quê? Porque talvez a sua vida não está enquadrada naquilo que está dizendo a palavra de Deus. Hoje de manhã nós falávamos, mais uma vez de manhã, falando de manhã, que sobre a submissão à palavra de Deus. Hoje não importa a sua opinião, não importa a minha opinião, o importa é o que a palavra de Deus diz. Mas por que tem muita gente que fala de um jeito, e tem outros que falam de outro jeito, e tem outros que ensinam de um jeito, e tem outros que ensinam de outro jeito? Porque todas essas pessoas, elas não se submetem à palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus se submete a elas. Elas impõem a sua verdade, impõem o seu ponto de vista, impõem aquilo que acham, e a palavra de Deus se torna escrava daquilo que ele acha. Então ela se torna uma heresia. Mas quando você se submete, quando você tira a sua opinião para entender o que a palavra de Deus diz de verdade, tirando o que você acha do meio, pode ter certeza, você vai começar a andar pela vontade do Altíssimo. E a palavra de Deus se torna simples para você entender. Pregar sobre os valores de Deus é o mesmo que ir na contramão ou nadar contra uma correnteza, contra a maré. Para alguns não passa de uma utopia fora da realidade, fora do tempo. Muitos estão adaptados a um novo tempo, ao tempo da modernidade, e acreditam que devemos estar nesse contexto. A verdade é que precisamos de mais homens como João Batista, disposto até perder a cabeça, se for possível, em prol dos valores de Deus. E aqui eu entro. Quais são os valores de Deus? O primeiro valor de Deus é o valor da família. Esse é o valor de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que está perdendo esse valor. Hoje, as famílias não são mais monogâmicas, como a Bíblia ensina. Hoje, as famílias estão totalmente invertidas, os papéis. Deus determinou um papel para cada um na família, mas o pai não é mais o cabeça, a mulher não é mais submissa, os filhos não obedecem mais os pais, não respeitam mais os pais. Hoje, os valores da família, podemos dizer que é um grande fator que está se perdendo valor dentro da igreja. Os valores da família, e não podemos ver o que o mundo está fazendo com as famílias e ficarmos simplesmente calados, porque a família é um projeto de Deus, com valores imutáveis. A palavra de Deus nos dá toda a orientação a respeito de como devemos guardar os seus valores. Mas hoje existem apologias. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, antigamente a gente ouvia falar muito sobre o homossexualismo, e era uma coisa velada. O pessoal precisava sair do armário, lembra? Quando se descobriu, nossa, aquela pessoa saiu do armário. Hoje está sendo incentivado isso nas famílias. Hoje, nas escolas, principalmente, onde nós deveríamos menos nos preocupar com nossos filhos, é onde devemos mais nos preocupar. Nós estamos vendo hoje, com tristeza, está sendo desenfreado essa situação. Está sendo levado a isso uma cultura onde o valor da família está perdendo, o masculino, o feminino, parece que não estão brigando aí, até parece que foi aprovado uma lei agora, olha só, foi sentenciado uma lei agora pela Justiça do Brasil, pela Alta Corte do Brasil, que pode-se ter um nome próprio agora para homossexual adotar crianças, não precisa falar mais pai nem mãe, tem um outro nome aí. Acho que quem trabalha com essa questão da família está vendo a situação que está tendo a família. E esses valores estão se perdendo dentro da casa de Deus. E aqui existe um cuidado que nós devemos ter. Por isso que nós precisamos tomar cuidado contra os valores de Deus. A falar hoje contra valores é mesmo que ir na contramão, dizer, você está por fora. Não, meu irmão, os valores de Deus não mudam, são imutáveis, sempre serão os mesmos. Além dessa apologia, vão usar muito a palavra preconceito.
Mas naquilo que eles chamam de preconceito, para os valores de Deus, tem um nome na Bíblia, chama-se pecado. É pecado. O homossexualismo na Bíblia é pecado, não é preconceito. A Bíblia trata isso com muita ênfase. Ela está na classificação daqueles que não herdarão o reino de Deus. Está escrito na palavra. E não adianta passar melzinho, meu irmão. Não adianta não falar sobre isso a título da igreja se esvaziar. E aí? Não podemos calar diante do pecado. Os nossos filhos precisam saber que isso é pecado. O meu filho sabe que isso é pecado. E não vai ter complacência na minha casa sobre isso. Mesmo que eu corra o risco de ele estar vivendo isso. Mas é isso que o diabo faz, ele quer calar a boca, a minha boca e a sua boca. Mas nós não podemos calar. Porque não haverá inocência para o culpado. No dia do julgamento não haverá inocência para o culpado. Não se engane, diz a palavra, não se engane. Não herdará o reino de Deus. Pode vir pastor, pode vir mestre, pode vir alguém dizer, porque hoje existe uma tal hipergraça aí, de líderes que falavam muito contra o pecado, hoje estão falando, não a favor do pecado, mas estão falando da inclusão, da aceitação. Estão querendo reescrever a Bíblia, estão querendo contemporizar a palavra de Deus, de algo que não vai ter contemporização. Ei, talvez eu seja um João Batista. Mas vocês precisam saber, crianças, que é pecado, que o bissexualismo é pecado, que o homossexualismo é pecado, que qualquer coisa que saia dos padrões, daquilo que a palavra de Deus ensina, é pecado. E não adianta achar que isso é normal, irmão, irmã. Não, hoje está normal a criança, adolescente dormir com adolescente, fazer ato sexual como se isso fosse normal. É pecado, é abominável diante de Deus isso. Mas para muitos pais, não, é uma outra fase. Pode passar o tempo, pode passar o que for, mas a palavra de Deus não muda. Não muda. Pastor, você é um atrasado, eu posso ser um atrasado, posso ser o que for, posso correr o risco de ser processado, posso correr o risco de ir preso, e daí? João Batista perdeu a cabeça, mas não deixou de falar no deserto. A igreja não pode se calar, porque a igreja precisa entender que Deus tem valores, e os valores de Deus são irretocáveis. Ah, mas tem tendência, pode ter tendência, pode ser o que for, sacrifica a tendência, sacrifica isso. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Eu fico com pena do pastor Sandro, da pastora Viviane. Vocês não sabem, os pastores, eu vou falar aqui, os pastores não levem por mal, mas os pastores mais importantes dessa igreja são eles. Porque esses dois, o que eles enfrentam, eles tratam com uma área dessa época, dessa geração, e às vezes eles contam coisas para mim que eu gostaria de nem ouvir. Estão falando de adolescentes da nossa igreja. E pasme, não vai ficar bravinho comigo não, pai. O maior problema dos adolescentes são os próprios pais, que querem super proteger uma geração que não está sabendo limites do que é certo e do que é errado. E às vezes o pastor vem querendo ensinar, querendo trazer a luz, o pai fica bravo com o pastor. Meu Deus, meu Deus. Você não achou que hoje ia ser tão sério, né? Tem irmão que também liga para mim, pastor, você está nervoso. Eu não estou nervoso, eu estou preocupado. No nome de Jesus, queridos, eu entendo que nós precisamos correr atrás do sustento, da comida na mesa,
mas não podemos subestimar esse valor tão precioso que é a nossa família. Que é a nossa família. Eu sofro hoje, os irmãos sabem, quem me conhece sabe. Acho que a minha maior dor hoje é estar aqui pregando sobre isso. Talvez faltou um cuidadozinho. E a gente tem que entender quando a gente deixa escapar um pouco da mão. Eu entendo que num período da minha vida eu estava correndo atrás de coisas que não deveria estar correndo. Devia confiar mais em Deus. E talvez você, meu irmão, e eu estou falando isso com muita dor no coração, talvez você tenha tempo de ver o seu filho do seu lado. Olha aí, ó. O anjinho número 1 aí, ó. Tem um anjinho número 1 e um anjinho número 2. Está sempre aqui. Eu amo ver esses meninos, ó. Seu filho está aqui na igreja. Quantos filhos? Tem irmão que fala assim: pastor, essas crianças ficam correndo na igreja. Já corri aqui na igreja, irmão. Ame a sua família. Proteja a sua família. Eu lembro quando a pastora Viviane entrou aqui nessa igreja. Ela veio conversar comigo. Ela falou assim: pastor, tem um problema. Lembra disso? Meu filho, ela quis falar. Eu falei: não, seu filho não tem problema algum. Os irmãos ficam incomodados. Não. Olha que bênção que é o Benja. Eu sou o intercessor do Benja. Olha que bênção que é esse menino. Mas algumas igrejas quiseram colocar eles para fora porque não tinha paciência com o menino, com o garoto, porque corria na igreja. Não entendia. Sabe, ame a sua família. Ame seu filho. Dê tempo a ele. Ensine os valores do reino para ele. Sabe, dê valor à igreja que você pertence, porque aqui você vai ver valores do reino. Amém? Traga para a escola bíblica, miserável. Vou falar, ó, não fiquem. Nós temos mais de 100 meninos nessa igreja. Se for somar os pequenos que nasceram, quer dizer, estou exagerando, mas tem bastante. Eu não vou falar quantos que vêm na escola bíblica, vocês vão ficar. Tem irmão que vai sair daqui chateado comigo, vai jogar o sapato na minha cabeça. Nós não temos uma classe infantil. Os professores vêm para cuidar de 2, 3 crianças que aparecem aqui. Meu Deus, meu Deus. Ô, João Batista, clame João Batista. Alguém vai querer cortar o meu pescoço aqui, mas eu prefiro sair com a minha cabeça cortada aqui, mas falar a verdade para você, irmão, porque não haverá desculpas para você quando você for cobrado. Não haverá desculpas para você quando você for cobrado. Deixa da sua preguiça. Domingo, pastor, é o único dia que eu tenho para descansar. Meu irmão, descanse à tarde. Pastor, mas não tenho condição. Tem condição sim, porque as suas coisas você sabe fazer muito bem. Você tem tempo para todas as suas coisas. Você dá um jeito. Não é assim? Ô bonitona, ô bonitão. Então não tem desculpas. Nós precisamos cuidar da nossa família. Hoje é o culto da família. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pelos meus filhos, pelos meus irmãos, pelos minha família, essa família da fé, essa família de Deus. Não, essa é a Igreja Batista Redenção. Graças a Deus por você. Afinal, o uso de ferramentas na internet, como o Instagram, o X, o antigo, né? A pessoa gosta de falar, né? X, antigo o quê? Vamos ver se vocês estão por dentro. Isso aí. O TikTok, o Facebook, é algo bom ou é algo ruim? Hein? É algo bom ou algo ruim para a família? O cuidado com os nossos filhos, será que não estamos perdendo nossos filhos para o mundo? A ideia de amizade com os filhos, da superproteção, não deve ser revisto pelo servo de Deus? Filhos que mandam nos pais, que não respeitam e que fazem o que querem,
que dominam seus pais, que dormem a hora que querem, acordam a hora que querem, fazem o que querem, é plano de Deus ou não? Coitadinho, pastor. Coitadinho. Não sei, não é do seu tempo, vocês são adolescentes, mas no meu tempo tinha um bichinho que a gente criava assim, era bonitinho, você ia dar comida para ele. Sabe o que ele virava? Um monstrinho. Talvez tem muitos pais que estão criando muitos monstrinhos e não estão sabendo. Meu pai está aqui. Ele foi um tanto rude conosco. A minha mãe corrigia na vara. Quando ela pegava a varinha da árvore lá e pelava a valinha, falava assim, não mãe, e ela parava só quando a raiva dela parava. Imagine que a perna ficava toda marcada. Talvez hoje, eu estou aqui, né? Eu estou aqui pregando para vocês, né? Eles estão errados, né? Eles estão errados, né? Mas estou aqui pregando para vocês. Onde estará seu filho daqui 10 anos? Pregando na igreja? Ou tomando seu rumo no mundo, sem Deus e sem nenhuma esperança? Sabe, irmãos, eu fico vendo pessoas que não controlam os seus filhos mais, que não ligam mais para as suas amizades, que não incentivam os relacionamentos com os trabalhos da igreja, que vivem omissos em suas responsabilidades. Precisamos acordar, como foi pregado a semana passada, para quem gosta. Precisamos pregar mais com ousadia contra esses ataques aos valores de Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor está nos chamando porque João Batista precisa levantar. Ei, arrependam-se, porque está chegando o reino de Deus. Arrependam-se. E ele pregava arrependimento. Seus raça de víboras, arrependam-se. No nome de Jesus, irmãos. Esse era o clamor de João Batista no deserto. Talvez eu esteja aqui no deserto, pregando para você. Talvez você não está nem aí para aquilo que eu estou falando. Pastor, o senhor está fora de contexto. O senhor não tem mais filho pequeno. O senhor está velho. Você acabou já seu ministério. Talvez tudo isso seja até verdade. Mas ainda existe uma voz. Uma voz que clama. E eu não sei onde vai chegar essa voz. Talvez só fique aqui. Talvez você tenha até vergonha de compartilhar o culto da sua igreja, porque fala assim, não, o meu pastor, ele é muito pesado. Tá bom. Mas eu serei a voz da justiça de Deus na vida de muita gente, que vai dizer assim, eu não ouvi isso. Ouviu sim. E Deus vai falar assim, ouviu sim, seu cara pálida. Lembra dessa frase? Você ouviu. É ele que falava isso. Acorda, meu irmão, no nome de Jesus. Saia dessa noite colocando colocando a tua casa em ordem, senão você vai morrer. Você não vai fazer a sua família morrer. E morrer não é só fisicamente, não. Vai fazer morrer espiritualmente. Você precisa se levantar, meu irmão. Dar valor. Ser exemplo. Exemplo dos fiéis. Mandar e fazer. E não mandar. Sabe? Aquele pai que fuma que nem um desgraçado e fala para o filho, não faça isso. Que exemplo que ele está dando. Aquele pai que bebe que nem um desgraçado e depois fala para o filho, não faça isso. Que exemplo que está dando. E aquele irmão que não vem na igreja que nem um santo e fala para o filho, vai. No nome de Jesus, irmão. Toma atento. É a tua família. É a tua casa. É os teus filhos. Deus te deu valores para você cuidar. E cuide com carinho. Essa igreja, Deus entregou para nós cuidarmos. Cuide com carinho. Veja quem não está presente hoje. Ligue para essa pessoa. Diga o quanto ela é importante.
Pastor, essa é a obrigação sua. Quem disse isso, irmão? Eu não tenho igreja, não. A igreja não é minha, não. A igreja é de Jesus. Eu tenho a minha parte nessa igreja, e você também tem a sua parte nessa igreja. Não espere pelos outros o que você pode fazer. Ligue para alguém, mande mensagem, fala o quanto ela é importante. Sabe que você não pode fazer isso? Liga para um amigo. Você precisa conhecer a minha igreja. O pastor é top, fala uma palavra legal. E nem é dura a palavra que ele fala. Também não precisa mentir. Mas talvez a palavra que dói é igual ao remédio amargo. É a palavra que cura. É a palavra que traz o arrependimento. Amém? Nossa, já preguei meia hora só sobre isso. Vamos falar de um outro valor, para não ficar batendo muito nisso e os irmãos mandarem embora. Os valores da ética cristã. Existe isso, pastor? A igreja de hoje parece muito amiga do mundo. No passado, era conhecida pela sua diferença. Foi perseguida, foi odiada e até ultrajada. E hoje? O que vemos? Olha o que vemos. Pastores popstar. Os pastores com uma calcinha agarrada, irmão. Não dá para entender isso. Vocês estão rindo do quê, seus benditos? Tá vendo, pastor Samuel? Eu falei para você não fazer isso. Pastores que causam inveja para o mundo. Não sei quem falou assim, nossa, tem uns pastores bonitos agora, ultimamente. Eu não estou nessa lista, claro. Mas pastores que causam admiração, sabe? Não por causa da pregação. Por causa do jeitão engraçado que é. Da piada que ele sabe contar. Pastor que sabe falar muito bem. Sabe que faz as pessoas rirem até. Pastores que falam sobre sexo, sobre assuntos do cotidiano, pela inteligência, pela retórica. Aqueles que aparecem na mídia e causam mais admiração do mundo do que repúdio. Olha que diferença. João Batista, ó. Mas tem pastores que são chamados para ir dar entrevista na televisão. E eu não estou querendo falar mal de homem nenhum. Estou falando que é o evangelho de hoje. Vocês sabem, quando eu falo, vocês, lógico, você sempre lembra de alguém. Mas esse tem sido o evangelho procurado pelas pessoas. Pastores envolvidos com a política. E parecem que brigam pelos direitos da família, quando na verdade estão mais preocupados com as suas imagens, com o público que pode eleger ou não eleger o seu candidato favorito. Pastores que tratam o rebanho de Deus como gado, ou como idiotas que não sabem discernir entre o que está certo ou errado, e que envolve o povo separado como se fosse sua própria propriedade. Essa igreja é sua igreja. Você ouviu isso aí? Essa igreja é sua igreja, esse povo é seu povo, falando para o candidato. Quer dizer, a igreja de Jesus, o povo de Jesus, agora é a igreja de um candidato. É povo de um candidato. E o líder maior de uma igreja fala isso, com a maior cara lavada e cara de pau. E todo mundo acha que está bênção. Nossa, esse pastor é maravilhoso, essa igreja é maravilhosa, essa igreja está no mundo inteiro. É essa igreja que Jesus veio buscar? O povo lavado e remido que Jesus veio buscar? Ah, não, eu sou João Batista. Pode me odiar, meu irmão, mas não vou compartilhar com isso nunca. Não vou compartilhar com isso nunca. Cadê a ética da igreja? Sabe, cantores famosos dividindo o mesmo palco com cantores mundanos. No mesmo programa que se canta sobre sexo, sobre drogas, sobre adultério, sobre traições, aí vem um cantor gospel fazendo todo mundo chorar.
E tem gente que fala assim: nossa, que lindo, o evangelho está sendo pregado. Idiotas, isso não é evangelho e nunca foi. Posso ser um João Batista, mas isso nunca foi. Palco de imundícia, palco de pecado. E vai o servo de Deus, a ele é glória, a ele é honra. E todo mundo que estava falando sobre tantos assuntos errados, agora passa a chorar, dizendo que está sentindo a presença de Deus. Isso é coisa do anticristo. Nunca foi coisa de Deus. A coisa de Deus é coisa séria, irmão. Deus é santo. E no seu palco é santidade. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Vou aliviar um pouco, senão vai ter gente que vai sair correndo daqui. Não faça isso, irmão. Só porque diz que ama a Deus, que fazem as pessoas emocionadas chorarem, trazendo para o povo de Deus mais confusão do que admiração. Hoje, os programas televisivos parecem mais culto do que entretenimento. Não sabemos mais a diferença no mesmo carro de som que fala de axé, de Ogum, fala também de arrebatamento. Que confusão é essa, irmão? Que povo separado é esse? Que povo separado é esse? A igreja que você vem para cultuar a Deus cobra ingresso para você assistir um show. Que povo separado é esse, irmão? O adolescente está lá fora, o jovem está lá fora, sabe? Falando de todos os assuntos que você nem imagina, pai. Porque eles têm assuntos que você nunca pensou que ia ouvir. E depois estão aqui na igreja, adorando a Deus, levantando as mãos, porque não sabem mais a diferença entre o sagrado e o profano. Não sabe mais a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Porque hoje tudo pode, tudo é legal, tudo é aceitável. E a igreja de Cristo, que era para ser santa, imaculada, a noiva de Cristo, se tornou a prostituta dos últimos dias. E os adoradores de Baal estão dentro dela, dizendo: fala, Senhor, faz chover, Senhor. E não fala, e não chove, e não acontece nada. Deus está levantando João Batista para levantar os valores da igreja, os valores do reino. E você está no lugar onde você está ouvindo desses valores. Amém? Só estou ouvindo um amém. Não tem problema nenhum não, mas eu vou fazer você descontrair um pouquinho. Levante a mão direita, por favor, assim. A direita não, a esquerda também, as duas. Aí bata palmas e faça um favor a Deus. Só vou deixar uma palavra para vocês. Não se enganem, meus amados. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. A Bíblia deixa bem claro isso. Amém? A igreja do Senhor, ela é separada, santificada e exclusiva de Deus. Essa é a igreja do Senhor. E não vai mudar, pastor Samuel. Ainda que os homens queiram mudar a sua plataforma na internet. Sabe, eu vejo aí os moderninhos. Eu vejo aí as pessoas dizendo que as coisas mudaram, que os tempos modernizaram. Tem gente que vive atrás da internet. Fique atrás da inerrante e infalível palavra de Deus. Ela não vai deixar você errar. Pode passar o tempo que for, ela vai continuar a mesma e vai fazer você seguir na mesma direção até o final. Pode passar o tempo, pode passar os homens, pode passar o que for, mas a palavra de Deus não vai passar. Amém? Ela vai ser a mesma de geração após geração. Nós vamos continuar servindo a Deus. O mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. Aleluia. Intocáveis, reparáveis, redimidos. E quando o Senhor voltar, Ele fala assim: vinde, benditos do meu Pai, vem possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do tempo do mundo. Amém? Glória a Deus. Vou falar de mais um valor e parar. Eu quero falar do valor da igreja sendo igreja. Amém, pastor Nelson? Mas a igreja deixou de ser igreja? Eu acredito que sim.
quero falar da igreja sendo igreja, porque hoje a igreja, ela, assim como o valor da família, os pais se tornaram omissos, a igreja também está passando por uma fase de omissão, que sabe o que tem que fazer, que sabe o que tem que falar, mas se cala. Vou repetir isso. A igreja omissa é aquela que sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que falar, mas se cala. E o pecado da omissão, ele é talvez pior que o pecado da abominação. Porque quando você permite, sabe a geração de Eli? Eli era o sacerdote. Eli era o sacerdote. Mas diz que a palavra de Deus naquela época era muito rara. Sabe por que a palavra de Deus era muito rara? Por causa da omissão do sacerdote. Os seus filhos estavam dentro da casa de Deus fazendo o que queriam, pecando, abominando no altar, servindo a outros deuses, prostituindo no altar. Ele sabia, mas não ademoestava. Sabe, eu prefiro, irmãos, alguém disse: pastor, você vai ficar sozinho se continuar pregando essa palavra. Sozinho eu não estou faz tempo. Eu não acredito nisso. Mas acredito que muitos não ficarão na igreja por causa dessa palavra. E essa igreja não está lotada, hiperlotada aqui por causa dessa palavra. Mas eu não tenho compromisso com pessoas. Eu tenho compromisso com o reino de Deus. E ainda que eu fique aqui com poucas pessoas, mas eu tenho certeza que são pessoas que estão com o mesmo interesse do que eu, de ir um dia morar com o Senhor. Amém? A igreja, ela é contra o aborto, ela é contra vários casamentos, ela é contra até o uso de camisinha, ela é contra a eutanásia. Mas os adeptos dessa igreja fazem tudo isso, e os seus líderes sabem, só que nada fazem e preferem falar no latim para que ninguém entenda ou continue sem entender. Vocês entenderam o que eu falei ou não? A igreja que mais proíbe não é a igreja evangélica. A igreja que mais proíbe, pasme, é a igreja católica. Mas pergunte se algum católico obedece às suas proibições. Pergunte se um católico, nem o Papa, o líder maior da igreja católica, que além de tudo ainda é comunista. Mas vamos falar da igreja católica. Se não tiver algum católico aqui que vai ficar bravo comigo: ô pastor, eu ia falar não, vamos falar da nossa igreja. A nossa igreja tem sido igreja? Tem sido igreja, irmãos? A igreja de hoje parece não ter aprendido nada com a igreja do passado. Continua vendendo, trocando, fazendo negócios, falcatruas. Por isso, hoje, a perda de sua credibilidade. Por isso, muitos não querem mais saber de frequentar uma igreja. Por isso, muitos julgam e acham que não existe mais igrejas verdadeiras, que essa igreja do passado acabou. Mas existe João Batista, que clama no deserto. O dia que eu desisti da igreja, eu já desisti da igreja. Eu já cheguei a dizer assim: não vou mais igreja alguma. Já aconteceu isso. A Vânia é testemunha disso. Não vou frequentar mais igreja. Eu não acho uma igreja séria. Porque eu estava na igreja, eu descobri que o pastor, ele estava metendo a mão no dinheiro da igreja. Aí daqui a pouco eu descobri que o pastor estava cantando a irmãzinha. Falei: não vou mais igreja alguma. E um dia o Senhor puxou a minha orelha. O Senhor disse assim no meu ouvido:
Por que você não seja você essa igreja? É fácil você apontar o dedo para os outros. É fácil você julgar os outros. Mas por que você não faz a diferença? É comigo? O senhor está falando comigo? É isso que eu ouvi mesmo? É? Faça a diferença. Porque você é só um crítico. Você só sabe criticar os outros. Você fala, mas não faz. Você prega, mas não vive o que prega. É fácil você apontar o dedo para os outros. Seja você essa igreja. Sabe, irmãos, eu não fiquei bravo com Deus. Eu caí em arrependimento. Chorei muitas lágrimas naquela noite. E não importa o lugar que eu fosse, eu falei: Deus, eu vou ser igreja. Eu vou fazer a diferença. Vocês não sabem o preço que eu pago, meu irmão, por pensar e por agir assim. Mas vale cada momento, cada pena de estar aqui nessa noite pregando para vocês. A igreja precisa voltar a ser igreja. Um lugar de encontro, um lugar de restauração, um lugar de renovo, um lugar de unção, um lugar onde Deus fala, um lugar onde Deus opera, um lugar onde o Espírito tem liberdade. Amém? Embora muitos tenham razão na maioria de suas críticas, a igreja como corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, existe. E deixa bem claro em suas palavras. E foi o que Jesus disse para mim: ei, a minha igreja, ela existe. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, aos que estão desacreditados, aos que não acreditam mais na igreja, acredite, ela existe. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. É a igreja de João Batista, é a igreja de Jesus Cristo que continuou pregando: arrependam-se. E talvez no século 21, talvez nessa data que você nem imaginava estar presente nesse lugar, Deus levanta também alguns profetas. Eu não vou aqui ousar dizer que eu sou um profeta de Deus. Eu acredito que Deus me levantou para essa geração, para esses dias, talvez para pregar para ninguém, talvez para não ter nenhum engajamento, talvez ser odiado até por alguns, porque tem muitos que falam muito mal de mim, eu sei, e talvez tenha até razão. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, amados: nós precisamos resgatar os valores da igreja. E as pessoas que quiserem frequentar esse lugar virão aqui, porque aqui eles vão encontrar a igreja imaculada, a noiva do Cordeiro, que não está envolvido com falcatruas, que não está envolvida com política, que não está envolvida com o pecado de ninguém. Você sabe, pastor, irmãos, aqui quem domina é o Espírito Santo de Deus, que fala conosco, que é o que orienta a gente, que dá visão para a gente, que vai nos conduzir a abrir novas igrejas e a entrar em lugares onde nós... Por que mais uma igreja? Sim, vai ter mais uma Batista Redenção, porque ali será uma voz, porque os líderes que estarão lá, eles vão entender que aqui é uma voz que clama no deserto. Amém? Nós vamos resgatar pessoas, irmãos, famílias. Amém? Essa igreja vai ser conhecida como casa de oração, como casa do pão, como casa de misericórdia, como casa de adoração, como casa de Deus, como casa de restauração, mas principalmente como a noiva do Cordeiro, aquela que em breve vai encontrar com o noivo, o prometido, o amado. É isso que a igreja tem que ser, meu irmão. A igreja tem que voltar aos seus valores, aos valores de Deus, porque a bem-aventurada hora da nossa esperança está chegando, e oxalá que quando Ele vier, Ele me encontrar e encontrar você preparado para subir com Ele. Amém? O anticristo está aí, o mundo está aí, o amor ao mundo está aí, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Amém? Amém ou não amém? Feche seus olhos, então, curva sua cabeça, amém? Glória a Deus.